Deixa só ele me avisar. Pronto, você está gravando. Perfeito. Então, vamos lá. E compartilhando a tela. Vamos ver aqui como é que nós vamos trabalhar. Eu já deixei tudo mais ou menos preparado para a gente dar o pontapé inicial. A única coisa aqui que eu não terei nesse momento é o roteiro. O roteiro da transposição. É aquele roteiro, deixa eu ir salvando tudo aqui, esse roteiro. Então seria muito interessante, eu vou deixar ele aqui em segundo plano, mas seria, como eu sempre digo, muito interessante, muito importante que vocês tenham esse roteiro à mão o tempo todo, né? No caderno, quem tiver condições, né? Tiver só em arquivo eletrônico, talvez imprimir, mas isso daqui tem que estar do lado, assim, sempre à mão, até a gente ficar craque e entender, decorar, gravar mesmo todas essas etapas. Então, eu vou alternando entre as janelas e a gente vai construindo. Então, vamos lá, ó. Nosso projeto, vamos dar uma revisada aqui no nosso projeto. Então, nós temos, olha, uma entidade. Quantas entidades? Entidade Estado, a entidade Cidade, uma entidade Cliente, uma entidade Marca, Veículo e Modelo. Então, por onde começar? Deixa eu marcar o estado aqui grosso também. Aí, ficou legal, ficou mais joia. Por onde começar? Por qualquer uma delas. Depois, eu vou começar a dar uma ênfase e a gente vai aprender a colocar na ordem correta. Mas, por enquanto, todas elas, tá? Então, qual que é a primeira etapa do nosso roteiro? Toda entidade gera uma tabela. Então, eu já vou dar uma marcar. Vamos colocar a cor? Vou marcar aqui em amarelo. Significa que nós já cumprimos com essa etapa. Portanto, eu vou abrir aqui uma caixa de texto. E vou colocar aqui do lado. Então, vamos lá. Passo a passo, fazendo. Se alguém tiver dúvidas, se bem que eu acho que aqui as dúvidas praticamente não existirão. Mas nós vamos, porque nós já fizemos bastante isso. Deixa eu aumentar aqui, ó, nossa caixa de texto. Então, primeira etapa, ó, entidade gera tabela. Então, eu vou seguir nessa ordem aqui, ó. Estado, cidade, cliente, veículo, modelo e marca. Vou colocar nessa ordem. Então, estado. Deixa eu voltar para o preto, para deixar a fonte aqui. Então, estado, cidade, cliente, veículo, sem acento, então vai ficar veículo, né? Mas não tem importância, a gente fala veículo, modelo e marca. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 entidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas. Essa nomenclatura, pessoal, é muito importante. Então, no projeto conceitual, se chama entidade. No projeto lógico, se chama tabela. Essa nomenclatura, ela é muito importante. Muito bem. Então, nós já cumprimos com a etapa 1 do roteiro. Entidade gera tabela. Etapa 2 agora. Atributo identificador gera chave primária. Então, cada um dos atributos identificadores aqui vai gerar uma chave primária. Eu vou fazer o seguinte, mais uma caixa de texto, eu vou alinhando aqui depois da melhor maneira possível. Olha, nome das tabelas, caixa baixa, tudo letra minúscula. Nome dos campos, caixa alta. Então, nós vamos ter aqui, ó, ID Estado, na tabela Estado, ID Estado. Na tabela Cidade, ID Cidade. Na tabela Cliente, ID Cliente. Na tabela Veículo, ID Veículo. Na tabela Modelo, ID Modelo. E na tabela Marca, ID Marca. Então, e vou colocar isso aqui de uma cor diferente. Hoje eu estou conseguindo aqui fazer uma estratégia mais legal. Vou colocar aqui tudo isso, vamos colocar em roxo, por exemplo. Não, vamos colocar em laranja. Acho que laranja vai ficar ruim para vocês. Vermelho.
Então, esses itens em vermelho que nós destacamos, da onde que veio esse ID estado? Da onde que ele veio? Ele veio aqui, ó, da chave do atributo identificador, ID estado. Da onde veio esse ID cidade? Atributo identificador, ID cidade, da entidade cidade. De onde veio ID cliente? Veio daqui. Atributo identificador da entidade cliente. ID veículo. ID veículo veio daqui, né? ID modelo. O ID modelo veio da entidade modelo, atributo identificador. E ID marca veio daqui, da entidade marca, ID marca. Então, dessa forma, vou dar um clique no salvar, nós já definimos. Depois tem que abrir parênteses, fechar parênteses. Vou fazer isso tudo depois com calma, tá? Então, já fizemos a etapa 2, atributo identificador gera chave primária. Vamos agora para a etapa 3. Etapa 3, atributos atômicos geram campos. Vamos marcar aqui em amarelo. Agora, nós vamos percorrer de novo cada uma das entidades. Em que ordem? Qualquer uma delas, não tem problema. E nós vamos começar, então eu vou colocar aqui, ó. Vou descer, vou aumentar. E vou colocar de novo em preto. Deixa eu selecionar tudo aqui. Então, vamos lá. Na entidade estado, quais são os atributos atômicos? Nome e sigla. Então, nome, já vou até aproveitar e pôr a vírgula. Tranquilo. Na entidade cidade, a gente tem aqui o nome. Só os atômicos, né? Na entidade cliente, o que nós temos aqui? Nome é atômico, CPF é atômico, RG não entra porque é opcional, telefone não entra porque é multivalorado e documentos não entra porque ele é composto. Lembra disso tudo? Então, o que vai entrar aqui? Apenas os atributos atômicos, nome e CPF. Beleza, depois nós vamos tratar o RG e o telefone. Documento, por ser composto, não fará parte do projeto lógico. Saltando para cá agora, veículo. Veículo tem 2 atômicos. Ele tem placa e ano. Então, placa e ano. Deixa eu trazer isso aqui um pouquinho mais para baixo. Pronto. Aí, ficou legal. Muito bem. Modelo. Modelo tem o atributo atômico, nome. Acho que ficou muito para baixo, né? Aí, 100%. E agora, marca, atributo atômico, nome. Então tá lá. Percorri todos eles e coloquei já os atributos. Deixa eu tirar essas vírgulas aqui. Coloquei os atributos atômicos. Clique no salvar. Depois precisa pôr as vírgulas aqui. Tudo bem, a gente vai fazer isso depois. Próxima etapa. O que fazer quando nós tivermos algum atributo opcional? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos algum atributo opcional? Nós temos aqui sim, ó. RG é um atributo opcional e importante. RG nasceu, quer dizer, ele vem da entidade cliente. Então, RG da entidade cliente é um atributo opcional. Como proceder? Primeira coisa, gerar uma tabela com o nome do atributo opcional. Portanto, eu vou ter que pegar aqui uma caixa de texto, vai ficar meio desalinhadinho aqui, mas não tem importância. Eu terei uma tabela chamada RG, nome das tabelas, sempre em caixa baixa. Tá? Uma tabela chamada RG, com o mesmo nome do atributo opcional. Próxima etapa. Então, deixa eu ir destacando aqui com amarelo. Inserir a chave primária na nova tabela. Então, nós vamos precisar aqui colocar um texto que vai ter que ficar em vermelho, porque eu estou colocando as chaves primárias em vermelho, que vai se chamar ID RG. Próxima etapa. Então, inserir a chave primária, está feito. Inserir o campo
na tabela com o mesmo campo mesmo nome do opcional. Então, vamos aqui. Qual é o nome do campo que é o opcional? RG. Portanto, na tabela RG, nós vamos ter um campo aqui, texto em preto, chamado caixa alta RG. Dá mais trabalho alinhar tudo do que fazer o projeto. Mais uma etapa cumprida. Agora, adicionar uma FK. Poxa, é a primeira FK, então até vou escolher uma cor diferente, referente à tabela original. Então aqui eu vou precisar colocar mais uma caixa de texto e uma FK. Bom, de onde veio esse campo chamado RG? Ele veio da tabela da entidade cliente. Portanto, nós vamos ter aqui um atributo chamado ID cliente, que nós vamos colocar de uma outra cor, colocar de verde, que vai ser uma chave estrangeira. Então, relembrando mais uma vez. Vamos lá, aqui ó, eu tenho uma chave, tudo que começar com ID vai ser chave. ID estado na tabela estado, chave primária. ID cidade na tabela cidade, chave primária. ID cliente na tabela cliente, chave primária. E assim por diante. ID veículo na tabela veículo, chave primária. ID modelo na tabela modelo, chave primária. ID marca na tabela marca, chave primária. ID RG na tabela RG, chave primária. Portanto, todos esses que eu estou destacando aqui são chaves. Por quê? Porque começa com a palavra ID. Normalmente é isso. Agora, são chaves primárias ou chaves estrangeiras? São chaves primárias, porque é ID e o mesmo nome da tabela. No entanto, agora, a gente tem aqui um ID cliente. ID cliente na tabela RG, chave estrangeira. Tá? Revisão, tudo claro. Se tiver alguma dúvida, daqui a pouquinho a gente acessa aqui, volta e vocês podem perguntar. Vamos lá, no roteiro, fechamos aqui, mas essa etapa foi cumprida. Vou dar um clique aqui no salvar, vou dar um clique no salvar e vamos seguir agora. O que nós temos no roteiro? Próxima etapa, atributo multivalorado. É tudo isso daqui que tem que ser feito. Deixa eu destacar de uma outra cor, aí a gente vai depois com amarelo. Existe algum atributo multivalorado? Existe. Nós temos aqui, ó. Como é que a gente sabe que é um atributo multivalorado? Telefone, e aí esse abre parênteses 1,N, telefone. Significa que nós podemos ter vários telefones para cada cliente. Como é que nós vamos proceder? Então vamos lá, passo a passo. Gerar uma tabela, vamos destacando em amarelo aqui o que a gente fez. Gerar uma tabela com o nome do atributo multivalorado. Portanto, de novo, vou pegar um texto, vou colocar aqui em preto. Como é que se chama? Telefone. Então, caixa baixa, telefone. Nome das tabelas, sempre em caixa baixa. Próxima etapa. Inserir a chave primária na tabela. Ora, se temos uma tabela que se chama telefone, a chave primária vai se chamar ID telefone. Isso daqui tem que ser vermelho para seguir o código de cores que nós estamos fazendo. Não é que tem que ser, né? Quando nós estivermos trabalhando com MySQL, tudo, não vai ter vermelho, amarelo, verde. Aqui é só a parte didática. Segunda é mais uma etapa cumprida. Então, o que fizemos? Inserir a chave primária. Perfeito. Próxima etapa. O atributo multivalorado gera campo. Então, vamos lá. Dá um clique aqui no salvar, que eu não quero perder nada. Qual é o atributo multivalorado? Ele se chama telefone. Então, aqui nós vamos ter um campo chamado telefone. Vou pegar um texto. Esse texto vai ser preto. Telefone. Mais uma etapa cumprida.
atributo multivalorado gera campo. E para finalizar, a nova tabela recebe a FK, lá da tabela original. Então, mais uma vez, bem passo a passo, qual é o atributo multivalorado? Telefone, de que tabela, ou melhor, de que entidade ele veio, cliente, então qual vai ser a chave estrangeira que vai entrar aqui? O ID cliente, dizendo que o telefone pertence ao cliente. Então, mais uma vez, texto. Até para facilitar aqui meu trabalho, ó, eu vou copiar e colar. Eu vou selecionar aqui, eu faço assim, ó, pá, só para a gente... Tá lá. Né? Por que essa daqui é uma chave estrangeira? Porque ID mais alguma coisa, ID cliente. Isso daqui está onde? Na tabela telefone. Portanto, é uma chave estrangeira. ID telefone na tabela telefone é uma chave primária. Fechamos tudo até o momento. Salvei. Salvei. Vamos em frente. Próxima etapa do roteiro. Nos relacionamentos 1 para N. Então vamos lá, vamos identificar. Esse relacionamento aqui, ele é do tipo 1 para N. Por quê? Nós vamos ter aqui, ó, o máximo é 1, o máximo é N. Esse 1 e esse N, eles vão ser destacados desta forma, portanto, nós vamos dizer que esse relacionamento é do tipo 1 para N. Esse relacionamento também é do tipo 1 para N, porque a gente tem aqui o 1 e tem aqui o N. Esse daqui não. Esse é outro. Daqui a pouquinho a gente volta. Esse relacionamento, ele é do tipo 1 para N. Por quê? O máximo aqui é 1. Desculpe, o máximo é N. O máximo é 1. Quando nós formos colocar, definir o tipo do relacionamento, a gente sempre coloca em ordem crescente. Então, 1, 2 pontos N, 1 para N. Então, esse daqui, ó. Vamos marcando todos. Opa. Quero retangulinho aqui. E, por fim, estou indo bem passo a passo, tá? Esse relacionamento, ele é do tipo 1 para N. Por quê? Um dos máximos é 1, o outro máximo é N, a gente coloca em ordem crescente. Então, nós temos aqui um relacionamento do tipo 1 para N. Portanto, ó, essas setinhas todas que eu coloquei, quando eu vou tirar, porque isso aqui é só como se fosse um laser, vamos assim dizer, a gente vai ter que trabalhar com esses 4 relacionamentos do tipo 1 para N. E eu vou colocar aqui, ó, só para ficar fixo, nem vou, a gente vai seguindo, vocês vão me ajudando. Aí se eu esquecer de alguma coisa, alguém abre o microfone e me avisa. Então vamos começar aqui por cima. O que acontece com os relacionamentos 1 para N? A ponta N recebe o ID da ponta 1. Então vamos lá, a ponta N recebe o ID da ponta 1. Neste relacionamento 1 para N, então neste relacionamento 1 para N, qual é a ponta N? Então o que vai acontecer? Este ID cidade, ele vai ser, não aqui, no projeto lógico aqui, mas cidade recebe ID estado. Então vou pegar aqui uma caixa de texto, já vou colocar em verde, então cidade recebe ID estado. Legal, resolveu esse. Agora vamos nesse daqui. Relacionamento do tipo 1 para N. Qual é a ponta N? A ponta N é essa. Então, cliente recebe ID cidade. Então, a gente vai lá em cliente, caixa de texto, ID cidade. Este relacionamento agora, esse relacionamento do tipo 1 para N. Qual é a ponta N? Veículo. Então, veículo recebe ID modelo. Veículo recebe ID modelo. Por fim, este relacionamento do tipo 1 para N. Qual é a ponta N? Está aqui, ó. Modelo.
Então, modelo recebe ID marca. Olha lá, é isso aí que nós fizemos. Só vou trazer um pouquinho para baixo. Salvar. Salvar. Legal. Agora, existe algum relacionamento do tipo N para N? Se houver, para cada um deles, são esses os procedimentos a serem adotados. Então, nós temos aqui um relacionamento do tipo N para N, é esse, é esse relacionamento aqui. Por que ele é do tipo N para N? Porque nós temos aqui numa das pontas o máximo N, na outra ponta o máximo N. Então, esse daqui se caracteriza como sendo um relacionamento do tipo N para N, também chamado de entidade fraca. Portanto, gente, esse relacionamento é chamado de entidade fraca. E somente os relacionamentos do tipo N para N, as entidades fracas, podem ter atributos. E aí eu me lembro da pergunta do Isaac na segunda-feira. Vai ter atributo identificador aqui? Não. Locação não vai ter atributo identificador, mas ele pode ter atômico, tá vendo que ele tem? Ele pode ter atômico, ele pode ter opcional, ele pode ter multivalorado, ele só não vai ter identificador. Então, nós temos essa situação aqui. Ó. Nosso trabalho agora é em cima desse relacionamento. Como é que é o procedimento a ser adotado? A entidade fraca gera uma nova tabela. Então, texto em preto, caixa baixa, a entidade fraca se chama locação. Uma nova tabela foi gerada. Muito bem. Próxima etapa, então, a entidade fraca gera uma nova tabela. Amarelo. Próxima etapa. A nova tabela recebe a sua PK, a sua chave primária. Bom, se a tabela se chama locação, certamente nós vamos ter aqui uma chave primária que vai se chamar ID locacal, ID locação, em vermelho, porque é a chave primária. Amarelo. A nova tabela recebe os IDs das pontas N. Então, aqui, ó, a nova tabela é essa. Ela nasceu dessa entidade fraca. Quais são as pontas N? Essa e essa daqui. Então, vai receber, locação vai receber ID cliente, o ID cliente, e vai receber o ID veículo. E elas serão chaves estrangeiras. Então, texto verde. Então, vai receber ID. Qual que é a ordem? Pode colocar invertido? Pode. Veículo. E também vai ter ID cliente. Pode colocar em qualquer ordem. A única coisa que tem que ter aqui, o que que é? A chave primária tem que ser o primeiro. Isso é o que a gente tem que tomar cuidado. O restante, a gente põe em qualquer ordem, na ordem que nós preferirmos. Então, mais uma etapa cumprida. Amarelo. A nova tabela recebe os atributos atômicos. Então, existem atributos atômicos? Existem. Então, eles aqui, ó. Agora eu vou ter que mexer um pouquinho de... Acho que vai dar, é só aumentar o espaço aqui no horizontal. Então, aqui nós vamos colocar 4 atributos atômicos. Deixa eu só aumentar o tamanho aqui. Vamos ver se cabe. Nós vamos colocar aqui 4 atributos atômicos. São eles. Data, tudo caixa alta. Retirada. Vamos por vírgula. Hora. Vamos ver se cabe tudo aqui na mesma linha. Vírgula. Data, devolução. Vírgula. Hora, devolução. Opa, agora eu vou ter que fazer uma mandraquice aqui. Peraí, deixa eu arrumar. Aí depois eu ajeito tudo da melhor forma possível. Deixa eu só dar uma remanejada aqui nos espaços, tudo, que eu vou tentar ganhar o máximo de espaço possível aqui, para ver se fica
Vou trazer essa daqui um pouquinho mais para cá, tá? Essa vai ficar um pouquinho fora para a gente poder fazer isso aqui, ó. Não tem problema. Não tem problema. É isso aí. Tá. Vou trazer ela mais para cá. Isso é tudo, vamos dizer assim, perfumaria, para deixar mais bonito. É isso aí. Muito bom. Clique no salvar. Colocamos em verde, em amarelo, melhor dizendo. Como não tem mais nenhum relacionamento N para N e ainda nós não aprendemos especialização, generalização, terminou, fechou. O projeto lógico tá concluído. Então, esse aqui é o projeto lógico referente ao nosso projeto conceitual. O que eu vou fazer agora só para finalizar? Eu vou criar alguns parênteses, vou colocar aqui, ó. Eu vou copiar e colar só para ir deixando bonitinho. Então, vou trazer para cá. Vou ter que pegar bem justinho isso daqui. Só para deixar as coisas aqui arrumadinhas. Tá. Trazer para cá. Para cá. Para cá. Colar um pouquinho. Nós vamos pegar, fechar um parêntese. Isso aqui não faz parte do projeto, isso daqui é só para a gente deixar o... Porque eu estou fazendo aqui no formato imagem. Mais um aqui. Acabou? Não, ainda não. Mais um aqui. E aí eu vou rolar isso daqui para o lado e vou trazer mais um para cá. Tá. O que está faltando agora? Vírgula. Então, deixa eu pegar mais uma caixinha de texto aqui. Vou pegar uma vírgula. Vou pegar essa virgulinha. Uma virgulinha aqui. Aqui. Se eu esquecer de alguma aí, vocês vão... Fica de olho aí, hein? Vai me ajudando. Mais fácil fazer no Notepad++, né? Mas lá eu não consigo colocar cores. E eu quis fazer aqui para usar tudo isso como lousa. E também deu uma comidinha ali no... Deixa eu pôr mais para baixo assim. Perfeito, mas ficou bom. Tá? Só o ID locação aqui que deu uma comidinha no O, mas tudo bem, não tem crise. Então tá feito, ó. Apagar isso aqui. Esse é o nosso projeto lógico construído a partir do projeto conceitual definido. Bom, vamos lá. Alguma dúvida? Levanta a mão. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Então vamos fazer a pergunta diferente agora. Quem entendeu tudo, quem está tranquilo, levanta a mão. Aí, deixa eu ver, porque agora eu vou descobrir quem está dormindo na aula também, né? Nenhuma dúvida, tá faltando alguém aí? Deixa eu ver, tá faltando gente aqui, ó. Arthur, tá com alguma dúvida? Felipe, Franciele, Gabriel Cordeiro, Pedro, Thiago. Ou o pessoal não tá nem na frente do computador ou tá com dúvida. Vamos lá. Tá faltando mais gente aqui, ó. Avisa correndo o pessoal lá que tô perguntando quem tá com, quem que entendeu. Ah, pois é, né? Mas é isso aí. Quem respondeu, beleza, tá ótimo. O que vocês vão fazer agora? Nós temos 20 minutos e vai dar tempo de fazer, porque depois nós vamos sair dessa reunião e nós vamos para a reunião de programação para a web. Pode abaixar a mão, tá? O que vocês vão fazer? A partir deste projeto, vocês vão simular a criação das tabelas. Então, quem fizer no caderno, pode fazer, não tem problema. Quem quiser fazer no Excel, mas lembrando, o Excel é só como se eu estivesse simulando o uso do caderno, tá? O que é para fazer?
é para simular as tabelas. Então, veja só, vai ficar assim, ó, tabela estado. O que nós vamos ter depois? Tabela cidade, tabela cliente. O que vem depois? Tabela veículo, tabela modelo, tabela marca, tabela RG, tabela telefone e tabela locação. Está meio por baixo aqui, mas eu sei que é locação. O que vai fazer depois? O que tem na tabela estado? ID estado, sigla e nome. O que vai ter na tabela cidade? ID cidade, nome, ID estado. Estou seguindo aqui, né? O que nós temos aqui em cliente? ID cliente, nome, CPF, ID cidade. Veículo, ID veículo e assim por diante. Bom, em seguida, cores, chaves primárias de uma determinada cor. Vamos, por exemplo, como eu fiz, qual que foi a cor que eu coloquei? Vermelho, né? Então, chaves primárias em vermelho. Chaves estrangeiras em verde. Aí vocês vão deixar tudo bonitinho, né? Vão deixar a tabela toda bonitinha. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos fazer um trabalho legal. Vamos ver se 20 aqui vai ficar bom. Aí, ficou legal. Vocês vão fazer um trabalho legal. Vão colocar bordas. Quem fizer à mão, faz à mão. Quem fizer no Excel ou numa outra ferramenta qualquer, vai fazendo. E aí, ó, para finalizar, vocês vão inserir umas setas. Então, ilustração, né? Imagens, imagem não, formas, e aí vocês vão inserir uma seta. Olha lá, o que acontece? ID estado relacionado com ID estado. Mais uma seta. ID cidade relacionado com ID cidade. E assim por diante. E aí vai fazendo de tal forma que nós vamos ter todas as tabelas e sempre uma chave estrangeira relacionada com uma chave primária. Essa vai ser a nossa segunda tarefa de agosto, do terceiro bimestre. Só que a primeira é o Masterclass, vai ser a primeira tarefa de conteúdo. Eu já vou criar e na aula da segunda-feira a gente vai partir para mais exercício. Essa passa a ser a primeira tarefa. Tudo bem? Dúvidas? Sabem o que fazer? Então tá joia. Estou encerrando a gravação. Pois não, pode falar. Aqui. Em cliente eu posso cadastrar uns quantos clientes? Para não ficar. Se você quiser, aqui ó, você está falando preencher aqui algumas coisas? Sim. Pode, tá? Aí de tal forma, por exemplo, se eu tenho o estado 1, aqui vai ter o estado 1, pode colocar, mas não é obrigatório. O obrigatório é a estrutura das tabelas. Desse jeito assim, tudo é como se fosse o banco de dados pronto para começar a funcionar. Mas não é, só uma ilustração. O que a gente vai criar é só uma ilustração. Tudo bem? Mas a pergunta foi legal. Se você quiser colocar para deixar mais incrementado assim, pode fazer, não tem problema não. Tá? Mas não é obrigatório. Feito? Mais alguma pergunta? Tudo jóia? Então, mãos à obra. Eu vou parar de compartilhar. Vou mandar para vocês essa imagem, se bem que não seria necessário, porque vocês já têm tudo, mas eu vou mandar lá no grupo essa imagem para que vocês possam fazer as correções, etc e tal, e mandar o trabalho direitinho, tá bom? Cuidado aqui, ó, que agora é que eu vi, aqui é ID modelo. Deixa eu tentar só corrigir, colocar um I aqui, vamos ver se eu consigo por um I, e eu vou colocar esse I, colocar esse I ali. Porque como a gente está usando imagem, né, sobrepõe. Deixa eu ver se vai ficar legal. Ó, nem dá para perceber que eu tinha feito isso. Joia? Então tá lá. Finalizando, estou salvando aqui, finalizando a gravação da aula. Parar a gravação.